É impossível falar do princípio da iluminação, abarcando o corpo físico, a consciência e a higiene corporal, sem compreender que a alma é a consciência, a essência, a centelha divina, a portadora da luz. Porque enquanto a alma está encarnada num corpo físico, é preciso compreender a alma e o princípio da iluminação envolvendo o corpo físico. A partir do momento que você investiga, lê, procura, estuda, tudo que é bom para limpar o corpo físico em termos de ervas, chás, medicina da natureza, para limpar, a partir da higiene corporal externa, o que envolve o seu ambiente de trabalho, de estudo, o seu ambiente doméstico, o seu lar, envolve tudo isso quando vai falar da higiene, da limpeza, e a limpeza de todo tipo, banhos de ervas, chás que purificam o sangue, que ajudam os rins, ajudam o coração, ajuda os pulmões, ajuda os ossos, as reposições de nutrientes, como alimentação para as células, que a partir de uma certa idade o corpo humano não fabrica mais. Hormônios como, por exemplo, o hormônio do timo, timomodulina, responsável pela imunidade, um dos responsáveis, um grande responsável. Então, você não busca nada disso, saber por si mesmo, por si mesma, é de fundamental importância. Isso faz parte da evolução da alma no planeta. Nós viemos aqui para vivermos lições, aprendermos e não perder muito tempo com prioridades exteriores ou cuidar meramente da aparência externa, quando é o mundo interno, a alma, a consciência, que governa tudo. Então vamos falar um pouco da alma. Coloque assim: alma igual consciência, igual luz, igual centelha divina, igual essência. É tudo a mesma coisa. Quando você está falando de consciência em expansão, você também está falando da alma. A sua alma, ou a sua consciência, governando, dirigindo, navegando apenas com o corpo astral, é um modo de aprendizado. Aprendizados de outros níveis. Daí você tem medo de um desdobramento do corpo físico e trava a evolução da alma. Tem medo, não se interessa, mas na realidade é a mente paralisando a consciência, paralisando a alma por medo de evoluir. Mas sossegue. Suponha que você não veio para evoluir.
e pode empregar todo o seu tempo em distrações, em luta pela sobrevivência. Pronto, conforme-se. Esse é o seu plano. Esse é o seu projeto kármico. É tipo, deixa minha alma para lá. Quem mandou ela vir para cá? Para esse mundo? Então existe uma revolta. Não só uma vontade, aliás, uma má vontade, mas também um descaso para consigo mesmo, porque você não é o corpo. Você é a alma. A alma, como consciência, é o ser mais maravilhoso e expansivo que existe. Porque a consciência, ao sair do corpo físico, conscientemente, ela pode abarcar o universo, o todo, o absoluto. E naquele momento, compreender tudo. Todos os sentidos, todos os significados. E depois, voltar para o corpo físico e não lembrar de nada. Mas dificilmente o rumo, o norte que você toma será o mesmo. Nunca será o mesmo. Tudo isso que vem sendo dito há milênios e milênios e foi secretamente guardado, as pessoas não têm condições de saber. Elas pensam que isso é coisa de quem está fora da casinha, teoria da conspiração, coisa de gente maluca, moda, a nova Matrix, a nova crença substituindo religiões. Enfim, você pode pensar tudo isso. Mas um paranormal vai verificar por si mesmo. Ele vai verificar o que é verdade nisso, o que é mentira e o que são os aproveitadores, dizendo coisas que não são verdadeiras. Como, por exemplo, determinadas canalizações de seres excelsos, celestiais, que é uma viagem. Mas não é uma viagem da consciência, o indivíduo vivendo, experimentando por si mesmo, é uma viagem realmente na maionese. Nem por isso deixa de existir a parte de verdade, onde você deve ser mero observador, mero espectador. E prestar atenção e buscar a resposta dentro de si mesmo, porque dentro de você tem todas as respostas. A alma necessita da mente calma para processar uma limpeza, através da meditação, por exemplo, que pega todos os campos. O físico etéreo sensorial, o astral sentimental emocional, o mental racional cognitivo, e pega a própria alma e, consequentemente, a essência, a luz, a consciência. A alma é o ser mais incrível e maravilhoso que existe. É o mesmo que eu dizer. A consciência é o estado de ser mais maravilhoso que existe. Não sofre, não sente peso, não sente cansaço, não sente sentimentos negativos,
quando ela está em sintonia com a fonte. Ela é capaz de viajar no cosmos e até sentir, ver e sentir a fonte de luz que a abraça com infinito amor. E ali ainda existe a pessoa que é você. Ali só não existe o corpo físico. Muitas vezes, a consciência puxa até o etéreo e o sensorial, o astral emocional, para essa viagem da consciência à luz, carregando consigo essas partes da consciência, porque tudo é parte da consciência, de modo que a mente grave registre, se recorde dessas viagens maravilhosas, que são todas de êxtase e aprendizado. Tudo é aprender e evoluir. E tudo tem a finalidade de servir. Servir ao cosmos, servir à sua galáxia. E se for planetário, ainda nós como seres planetários, porque estamos num planeta, servir ao planeta. E servir aos entes vivos, aos seres naturais, dos reinos naturais, e pessoas que muitas vezes cruzam o seu caminho através de uma prestação de serviço, através de um balcão onde você compra alguma coisa, porque é a sua essência, é a sua luz, é a sua energia. Então, qual a real natureza da consciência, da alma? A real natureza é o amor. Qual a real essência da consciência, da alma? É a luz. A luz fez tudo. A luz faz tudo. Tudo que é de bem, de bom e de belo. Daí você pergunta: ah, pobres almas, então por que tanto sofrimento no mundo? Toda vez que você falar isso, lembre-se que o planeta Terra é um planeta de invasores, sem luz. Isso é real? Basta olhar o sofrimento do mundo e você vai saber que é real, porque não existe efeito sem causa. Quando você fecha os olhos e medita, a primeira luz que você vê é a sua própria alma. Você pode pensar que é um mentor, você pode pensar que é Deus, você pode pensar que é um anjo. Ah, eu vi a luz. Na minha meditação eu vi a luz. Pronto, só isso, só vi uma luz. Você viu, primeiramente, a luz da sua própria alma, da sua própria consciência. E partes de você, como esses que já citei várias vezes, pode ser puxado ou partes puxadas para viajar com a alma. A alma pode manter o corpo astral nessas viagens, dependendo do lugar, da faixa concêntrica à Terra. Existem faixas paradisíacas que você pensa que ali é a sua casa definitiva, que não tem lugar melhor, que você não quer voltar para a Terra. E quando você volta, porque ainda não chegou a sua hora de despir o traje,
é como já disse uma vez, a água do oceano querer caber numa caixinha de fósforo. Porque a sua real natureza é grande, é grandiosa. Não é um corpo físico. A alma é fundamental em todo tipo de limpeza que você faça, ou seja, a sua consciência é fundamental em todo tipo de limpeza que você faça. Desde um banho, a limpeza de uma casa, a arrumação de gavetas. É fundamental para uma defumação, um incenso. A sua consciência tem que estar em tudo o que você faz. No que você come, no que você bebe. Então, uma higiene mental também é impossível sem a alma. Mas numa outra aula chegaremos lá. A mente é como uma planície, com um eu inferior e acima, mental superior com um eu superior. O que é o eu superior? Também é essa consciência. É um eu superior quando a consciência está desperta. O que é despertar? Primeiro é saber, o primeiro passo é saber. Então você se interessa, você estuda, você pratica, e existem muitas práticas que você pode fazer para auxiliar, né? Mas a principal delas é saber, ler, investigar e ir juntando pecinhas de um quebra-cabeça. O paranormal tem isso com muito mais facilidade de juntar as peças. Já uma pessoa que não lê nada, que não tem interesse por nada disso, para ela nada faz sentido. Essas coisas são de lunáticos, nada a ver, não tem nada a ver. Tem a religião dela, a crença dela e o resto é demônio, acabou. O resto tudo é demônio. Esse é o nível de consciência de quem está preso no cativeiro da inconsciência e da crença. Então a crença dele é toda terráquea. É crença partidária ou crença política, é crença no dinheiro, crença econômica, é crença que só uma educação formal é fundamental, o resto não existe, é ateu, é cético, enfim, um incréu. Mas além do véu e além da ignorância, porque na Terra também estão encarnados espíritos ignorantes, ignorantes no sentido de realmente não saber nada disso e não ver importância em nada disso. É um assunto que até incomoda. Mas o ponto fundamental de hoje a aprender é que a alma é consciência, é luz, é essência, traz a centelha divina. É por isso que a mente tem um ponto chamado observador interno. Quando ele se auto-observa, parece que cria dois observadores dentro de você, um observando o outro. Quando você tem um pensamento negativo e você ativa o seu observador interno, sabe que isso não é legal. E ativa o seu observador interno,
o pensamento negativo cessa imediatamente. Esse poder está dentro de você, dentro de todos que sabem, e agora você sabe. Dentro de você existe uma faculdade chamada observador interno, uma habilidade, seja o espírito ignorante ou seja algo mais evoluído. É como um olho que está dentro de nós, e quando nós vamos sentindo o impacto de uma energia negativa sobre nós, despejado por uma pessoa, nós ativamos esse observador interno para que o choque no nosso diafragma passe mais rapidamente. Porque quantas vezes você foi atacado por energias negativas? Quantas vezes você foi xingado? Quantas vezes você foi criticado? Quantas vezes você foi admoestado com uma voz que você ouviu e essa voz trazia uma energia de pressão, de cobrança, de indignação com você? Quantas vezes? E quantas vezes mais isso vai acontecer e você vai trazer o ego da vítima de frente e vai ficar cada vez mais negativo? Não, nós não podemos nos permitir isso. A gente pode levar uma rasteira, mas tem que levantar imediatamente. A consciência, através do observador interno, faz isso. Ou dizer, a alma, a própria alma, te socorre imediatamente. A alma está em sintonia, a consciência. A parte sua mais elevada, porque tem a parte que não é elevada e tem a parte elevada. Os níveis, seus níveis mais elevados, eles já estão em sintonia constante e plena com a fonte, com a luz que é considerada Deus, Pai, Mãe, Vida. A luz que cria tudo, mas cria segundo a sua natureza, substância e semelhança. O amor, o bem, o bom e o belo. Quando você escuta uma aula como essa e tem profundo interesse, e o seu observador interno, que é a sua atenção plena, escuta cada palavra, bebe cada palavra, você é aquele cujas partes mais elevadas estão se aproximando das suas partes menos elevadas. Então, o que acontece com a alma e com o corpo físico? Mudanças. Mudanças profundas dentro de você. O que está dentro está fora, e o que está fora está dentro. Essa mudança, como já disse, é como a lagarta que padece, mas não é padecer, que vive o processo da transformação para um casulo e depois aquele esforço último da borboleta de asas molhadas que força, se esforça e faz força para romper o casulo, ainda sem poder voar.
porque suas asas estão molhadas. Ela espera secar. Ela tem a sabedoria de esperar secar, para então empreender voo. Tudo na natureza nos dá a lição de sabedoria. Se a nossa alma, nossa consciência for reflexiva, refletir no que está à sua volta, enxergar o que está à sua volta. E você pode começar a treinar isso. Não só uma borboleta. O que você faz com a lagarta? Nem sei se essa lagarta é de borboleta, vai que é uma coisa ruim. E você esmaga. Uma das coisas que o despertar da consciência nos traz é não esmagar nada. Que nos livremos apenas dos bichos peçonhentos. Isso nos é lícito. Isso nos é permitido. De restante, cada outro ser, cada outro inseto, muitas vezes, tem o seu papel a cumprir na natureza, nesse projeto dévico, porque tudo quanto diz respeito à natureza diz respeito aos seres dévicos. Ixins, centeais, ocãs, eles evoluem também, passam para as classes angélicas, que são uma realidade, e para as classes arcangélicas, que são outra realidade. Eles também têm a sua escadaria de evolução, assim como nós, seres humanos, seres atômicos. A alma ou a consciência pode se encarnar em mundos, planetas, e cada planeta tem a sua forma de vida. A nossa forma de vida é cabeça, tronco e membros, do jeito adâmico de ser, de se mostrar. Mas a sua alma, sua consciência, pode ir para um planeta e encarnar num ser que, se você visse hoje, você diria asqueroso, mas ali tem uma consciência evoluindo. E ele, muitas vezes, pode não ser asqueroso, mas sim evoluído. Então, a alma, a consciência, é uma contínua preparação para o universo. Primeiro a casa planetária, depois a casa galáctica, que é a nossa galáxia, nossa Via Láctea, depois o universo, através de aventuras em novas galáxias. Isso é a alma. Essa alma faz parte de uma alma maior. Super-alma, chamada super-alma. Essa alma, ou esse pedacinho de consciência, da grande consciência, é uma partezinha de uma super-alma. A super-alma é uma parte de uma poderosa mônada. Como você pode ver, temos a nossa escadaria também. A elevação começa pelo saber. Se você nunca ouviu nada disso, e tem interesse, e está ouvindo com atenção, isso significa que você está com um pé num degrau e acaba de colocar o seu pé em outro degrau, um degrau acima. Isso é subida, isso é evolução, isso é mudança, isso é transição, isso é ascensão. Mas a nossa ascensão é de degrau em degrau.
Agora, se nós vamos para um planeta aprender para evoluir e fugimos do aprendizado, temos medo de tudo, então a mente paralisa uma parte da consciência da superalma. Fica paralisado. E vai trocando de planeta na medida em que o planeta evolui e passa para uma faixa vibracional mais alta, mais refinada, e a sua vibração não condiz, você tem que sair daquele planeta que evoluiu, porque o planeta também evolui, também é um ser, só está carregando você. Tem que sair e ir para um cuja vibração, cenário, seja de acordo ou estejam de acordo com o seu processo evolutivo, seu querer saber, querer desenvolver, querer estudar, querer avançar. Então, qual a principal higiene para quem desperta? Ele passa a vigiar o que come, o que consome, o que absorve. Então, ele absorve distração, passatempo, só. Ele tem todo o direito de ter lazer. Ele fica absorvendo mentiras, sejam religiosas, sejam políticas, enfim, seja qual for. Ele fica se alimentando com filmes de terror, com pornografia, com violência. Isso lhe apraz? Isso lhe satisfaz? É o seu alimento. Uma Coca-Cola equivale a meio copo de açúcar. Vai aos poucos plantando seu diabetes. Então não é higiênico. Nada que promove doenças. Mas daí você só come coisa doce, ou que vira açúcar imediatamente no seu organismo, excesso de carboidrato pesado, aí você vai plantando, aí quando chega lá por volta dos 40, 45, aí você está com uma diabetes, você está com pressão alta, você não fez higiene corporal. Você não tinha consciência corporal. Você não tinha consciência do que você estava absorvendo. Agora, quando você passa a ter consciência de que tudo é alimento, música é alimento, música é alimento. Cores são alimentos. O ar é alimento. A água é alimento. O que você assiste de filmes são alimentos. Tenha seu momento de distração. Tenha seu momento de lazer. Daí, quando você começa a perceber que aquilo está se tornando um vício, um hábito, um costume, um condicionamento, do qual dificilmente você se desprende, porque é mais fácil fugir de si mesmo, é mais fácil fugir da evolução. Você começa a se tornar uma pessoa deprimida e infeliz.
E as energias da depressão, da tristeza, da falta de sentido, são todas negativas, produzindo uma frequência muito baixa e te arrastando cada vez mais para baixo. Então é hora da consciência, da alma, começar a promover uma limpeza. Passa a ter mais consciência do corpo físico, que ele é o palco da guerra ou da paz, que você produziu, do paraíso ou do inferno que você produziu. Porque era inculto, inocente, ignorante, ingênuo, desavisado, desinteressado, preguiçoso. Não, você apenas não sabia, nem mesmo desses predicados negativos. Você não se conhecia. O autoconhecimento é justamente saber que essa escuridão também está dentro da gente e que ela precisa ser limpa. Saber é o primeiro passo. Se você der esse primeiro passo, haverá regozijo na sua alma, haverá expansão na sua consciência e você saberá como tratar o seu corpo e vigiar o que consome. A gente também consome energias de pessoas. Pessoas que vampirizam, sugam a sua energia, botam você para baixo e muitas vezes dependem de você em tudo. E ainda te suga. Outras pessoas chegam ao nível da experiência de vivenciarem relações sexuais noturnas com íncubos e súcubos, que são esses seres da escuridão. O que levou a pessoa a esse estado? É uma experiência triste, lamentável e dolorosa para a pessoa. Toda a compaixão do mundo. No divino não existe julgamento. Não existe o julgamento do tanto que você bebeu, do tanto que você falou mal do outro, do tanto que você fez mal para o outro. Não, não existe julgamento. O juiz não está lá no divino. O juiz está dentro de você. E é por isso que você se acha sem merecimento. E é por isso que você se acha culpado. Mas enquanto você não se perdoar, não lançar fora toda a sua culpa, não perceber o seu estado mental caótico, não tem como te ajudar, como uma pessoa humana te ajudar. Mas acredite, tem seres amorosos amparando o trânsito da sua dura passagem e esperando o momento certo da sua consciência se abrir, jogar o medo fora, a culpa, lançar todas essas limitações longe de você, de verdade, porque em essência você é puro e perfeito, pura e perfeita. Então, essa vida no planeta Terra é um teatro. É surreal porque é irreal.
A realidade que você vê dura, nua e crua não é real. A realidade verdadeira está em outro nível seu de consciência, onde está a felicidade, a leveza, a paz, o amor principalmente incondicional. É aí que está você de verdade. Aqui, tudo que você vive de gostoso ou de horroroso é uma lição, é irreal, vai acabar, vai passar e depois você viverá o que escolher, o inferno mental ou o paraíso mental. Então será direcionado a um paraíso mental, a um paraíso real, mas não existirá só essa realidade desse paraíso para onde você vai. São tantos paraísos, em tantas dimensões, que você não pode calcular, eu não posso calcular quem sou eu, mas existem. Meus amados, a principal higiene do corpo é quando a alma ou a consciência começa a tomar conhecimento de si mesmo e dos seus níveis de consciência. O nível físico, o nível etéreo, o nível sensorial, o nível astral, o nível do corpo astral, emocional, sentimental, e o nível do mental inferior com o ego, e o observador interno que pertence já à mente superior. Por isso ele é tão poderoso para cortar a sedução, o equívoco, o engano, a ilusão que constantemente a Matrix planta dentro de você, e você sente, porque você tem um corpo sensorial que, se der uma pancada, o corpo sensorial fala, ai que dor. Se você chupa um sorvete, ai que gostoso. Tudo é o corpo sensorial, o corpo dos sentidos, ele está sentindo. Mas ele não foi feito só para sentir coisas da matéria. Ele também foi feito para sentir coisas mais elevadas, sublimes. Encontrar a sublimidade na oração, por exemplo. A sua conversa com a fonte que te deu origem. Pode ser uma conversa assim, bem coloquial, é uma oração. Você conversar com Nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre, o grande responsável por essa galáxia, por esse planeta principalmente, embora digam que é o Mestre Saint Germain, que na era de Aquário, Piriri, Pororó, que é o regente, pode reger. Mas existe um Cristo cósmico. E quando fala Cristo, não pensa em religião, não. Eu não penso em religião, não. Eu penso numa força cósmica tremenda, construtiva, como inteligência amorosa universal. Então, você, eu, todos nós, devemos gratidão a essa inteligência amorosa universal, que você pode chamar de Cristo, você pode chamar de Buda, você pode chamar de Alá, você pode chamar do que você quiser. Mas você deve aprender mais que isso, mais do que nomes. Você deve ir além. A sua consciência deve se abrir para o todo, que é tudo em todos. Aí sim,
o seu observador interno vai passar a vigiar? Quando é hora de parar de comer isso? Quando é hora de parar de pitar isso ou aquilo, fumar isso ou aquilo? Quando é hora de tomar esse ou aquele remédio? Você vai saber. Você vai sentir, você vai saber e você vai receber a mensagem correspondente dentro de você, e o seu observador interno, que é da sua mente superior, estará sempre presente para lhe ajudar. Ele faz parte fundamental do seu ser. Ele é o gatilho da consciência. E esse gatilho, quando você aprende a acionar, você sabe quando é hora do quê. Agora é hora de encerrar, agradecendo a inteligência amorosa universal, desejando que todos vocês tenham sorte todos os dias e todas as noites. Nilza, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você disse a princípio que nossa alma é um corpo sagrado que foi acorrentado por forças que agora merecemos conhecer e evitar, cultivando o amor. E aí você cita: a essência viva de Deus é o amor. Onde quer que o encontremos, numa pessoa, num animal, numa planta, numa causa ideal ou projeto que beneficie não somente a si, mas também outras pessoas além do círculo familiar. Como pôr isso em prática? Qual é a praticidade no dia a dia? Como a gente faz isso? Bom, no dia a dia é você se lembrar do que aprendeu, dessa lição, e não ser afoito, não ser impulsivo, não ser reativo. E se tiver que responder, responder com calma. Porque quando você tem um impulso muito reativo aos apelos externos, você não está ajudando a pessoa que está provocando, você não está ajudando o ambiente, você não está ajudando o seu corpo e ainda está embotando a sua consciência. E ainda está apertando mais ainda o que está amarrado na sua alma. Então, a primeira coisa é: para, reflete, use o que aprendeu, use o observador interno. Às vezes é preferível você se recolher e, se tiver que responder, responda suave, responda com calma. Isso é uma coisa prática do dia a dia, porque no dia a dia acontece N vezes de você receber um apelo externo que é uma trombada de elefante. Começa por aí, começa pelos relacionamentos. Os relacionamentos, eles são o laboratório para você treinar o seu novo comportamento, o despertar da sua consciência. Essas pessoas são mestres do seu despertar, mestres da sua evolução. Você pode dizer assim: mas elas estão me fazendo mal. Você está aceitando que elas estão fazendo mal. Mas você tem N possibilidades e N caminhos, e N decisões, e N escolhas dentro de você. Mas se você decretar: não, eu não tenho escolha. Mas como você pode decretar uma coisa dessa para você? Isso é uma sentença. Então também começa pelo seu palavrório mental, diante das dificuldades externas. Agora, o que ajuda? Ajuda muito ler obras que te levam ao autoconhecimento. Eu recomendo, por exemplo, obras do Padrão Rumi, que são livros de autoconhecimento,
são todos de base comportamental, que vai limpando, vai elevando, vai soerguendo, vai ancorando. E daqui a pouco, ao invés de você ser essa vítima, né, você vai, na realidade, ser um encorajador, um amparador. Vai trocar de posição. Em vez de você colocar o crítico de frente, você vai colocar o seu mestre de frente. Então você vai praticando justamente no laboratório dos egos, no laboratório dos relacionamentos. Aquilo que você aprende, mas tem que aprender. Tem que aprender. Então, através de livros, através de vídeos, sem aprendizado, não tem como. Aí vai amarrando a alma cada vez mais. Ou seja, vai empanando a consciência. Em vez dela brilhar, essa escuridão de não saber, de não se conhecer, vai colocando uma película cinza na sua própria luz. Então, para isso é preciso, com toda a firmeza eu lhe digo, e com toda a convicção de quem vive com 70 anos, tem mais de 50 de experiência nesse caminho. É preciso ter força de vontade, senso de propósito, senso de responsabilidade consigo mesmo, querer aprender. Tirar o seu momento de lazer, tudo bem. Agora, só lazer não vai aprender nada disso e não vai ser correspondido em tudo isso que você acabou de expor aí. E assim se liberta dessa amarra, dessas forças. Moça se liberta. E vou lhe dizer uma coisa, se liberta mais rápido do que imagina. Às vezes se liberta de alguma coisa no mesmo dia em que sabe. Porque a consciência tem uma alavanca misteriosa e poderosa. Você padece até saber. Quando você descobre, você sabe, essa alavanca se move. E às vezes a coisa muda de um dia para o outro, da água para o vinho. Por isso que eu insisto que a pessoa tem que estudar, tem que saber, tem que procurar. E não se distrair demais. Aí viu que a frequência está baixando, volta lá, volta para os livros, volta para os bons vídeos, volta para as boas conversas e vai vendo realmente quem está interessado. Quem está interessado pode servir de companhia para você. Agora, quem não está interessado, aí você não vai perder o seu tempo. Às vezes é familiar. Familiar você atende, tudo bem, porque é família. Mas não significa que você, em muitos casos, em muitos projetos kármicos, a família se desestrutura completamente. Por quê? Porque há ignorância também nos espíritos. Nessa parte da consciência que é a alma, e aí não tem aprendizado. Sem aprendizado, não rola. A alma vai se amarrando mais. Aí, com o aprendizado, você vai desamarrando a alma. Certo. E o que, por exemplo, os pets, em que eles podem nos ajudar, vamos dizer assim, a desenvolver esse amor, essa essência viva do amor de Deus em nós? Isso só se faz na prática. A gente desenvolve a essência do amor de Deus servindo o outro. Não importa se seja um animal, uma planta, um ser humano. Servindo os seres vivos. Sim. Nós estamos aqui para servir. E através do servir existe um outro aprendizado, que é o aprendizado de sentir o amor. A compaixão e depois o amor incondicional. Então, na prática do servir, servindo sempre. Não é servir uma vezinha e... Não. Servindo, você aprende. Cada pessoa que você serve, cada pessoa que você ancora, cada pessoa que você ancoraja, cada pessoa que você ajuda,
É uma lição no seu caminho, é um presente de Deus cada serviço que você oferece. Cada pergunta que você responde e consegue tocar o coração da pessoa é um serviço prestado. E isso vai desenvolvendo o seu amor, a sua bondade, a sua compaixão e vai desenvolvendo o seu amor incondicional. Tudo é prática. A prática do bem, do bom e do belo. É a prática do bem, do bom e do belo. Se eu não posso oferecer o melhor para uma pessoa, dentro do que eu não posso, eu vou oferecer o mínimo que eu posso. Certo. Se eu posso oferecer um pouco mais de mim, da minha energia, do meu tempo, da parte que corresponde à materialidade, à fisicalidade, como comida, como roupa, então eu vou ajudar também dessa forma. A oportunidade cai no seu colo quando é para você ajudar. A oportunidade se apresenta quando é para você ajudar. E quando não é para você ajudar, e você quer ajudar muito, e você leva um tranco, e a pessoa diz, por que você está fazendo isso por mim? Qual o seu interesse? Poxa, aí você tira o seu time de campo, pelo amor de Deus, tenha discernimento. Se você está lá ajudando realmente, desinteressadamente, né? Sim. Porque alguns vão ajudar por interesse. Tem os pseudo-filantropos que ajuda para poder receber um galardão da sociedade. É como se estivesse comprando a salvação. Como se estivesse comprando a salvação, ele está comprando algo assim, né? Bom, mas está na hora de encerrar, porque... Obrigada pelas respostas. Grata sou eu a todos, a você também. E quero me despedir de vocês dizendo o seguinte: então, mundo, humanidade, até a próxima.